noite a todos que nos assistem pela internet. Nós estamos num culto de ceia, o primeiro final de semana desse mês. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos. E vocês não são só bem-vindos para ouvir uma palavra, mas vocês são bem-vindos no corpo de Cristo. Um lugar onde a gente é guardado, um lugar onde nós somos protegidos, um lugar onde a gente encontra suporte. E eu quero te convidar, se você não está aqui hoje, para você vir fazer parte do corpo, se você não faz parte do corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra, para vir fazer parte do corpo e estar celebrando com a gente, como a gente está celebrando hoje, aquilo que Jesus conquistou. Amém? Amém. E queria dizer que eu estou com o meu sapato nude, com a minha calça flare. Hoje eu acertei. A blusa branca, blusinha por baixo. Amém. Que nós tivemos, para quem não está assistindo na internet, é que a gente teve essa tarde, uma tarde muito abençoada com duas pastoras que vieram falar sobre marketing pessoal, sobre como se portar, sobre como se vestir, e foi uma bênção, Deus tem acrescentado nas nossas vidas. Mas como em todos os momentos que nós nos reunimos nesse lugar, mas no carnaval, a gente esteve aqui reunido com o apóstolo Amilcar, e quem estava aqui? Levanta a mão. Amém. E nós ouvimos dias de Deus falando para a gente sobre estratégia, sobre planejamento. E eu quero falar para vocês que a última pregação especialmente, ele falava assim, vamos, vamos, vamos. E eu acordei no outro dia assim, vamos, vamos. E pulei da cama e falei, vamos, a gente tem que ir. Eu tenho que aprender. E era tanta informação. E aquilo veio como um turbilhão e eu comecei a buscar conhecimento. E aquilo despertou eu a buscar conhecimento. E Deus foi me dando palavras a respeito de como nós somos. E no começo do ano Deus tinha falado comigo sobre estrategistas. E nós somos estrategistas do Senhor. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso, não porque eu sei tudo, mas porque eu quero estimular você a crescer nesses dias. Março é um mês em que o Senhor está regando a gente. É um mês em que a gente tem que regar, na verdade. É um mês de regar sementes. Amém? Eu quero como é que chama? Eu quero te estimular a você buscar nesses dias, nessa direção. E quando eu saí, aquela palavra, vamos, 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 e eu buscando, e aí o Senhor foi falando para mim sobre metas, sobre estratégias, e os meus planejamentos. Eu vou falar porque você deve se identificar comigo, não é porque eu quero falar da minha vida. Mas eles sempre eram assim no começo do ano. E eu tinha esse hábito já de fazer planejamento para todo ano. Então eu vou concluir isso até o final do ano. Eu vou fazer tal coisa. Eu vou entrar na academia. Eu vou fazer não sei o quê. E eu vou fazer não sei o quê. E vai acontecer isso. E misturava metas com sonhos, com tudo. E misturava lá e tchum, esse é o planejamento. Mas na verdade não é. Ainda que mesmo os sonhos que estavam lá fossem de Deus na minha vida, isso era só o começo. Eu nunca fiz o planejamento. Essas são só as metas. A palavra de Deus diz assim, ó, um semeia, o outro rega, o outro dá o crescimento. Não é? E o Senhor falava assim, uma coisa são metas, outra coisa são estratégias e eu dou o crescimento. Amém? Uma coisa é você pôr metas, outra coisa é você destrinchar aquilo em estratégias para que você cresça. Um segundo ponto com relação à estratégia é que toda estratégia ela tem que ser sustentável. Nós temos que sustentar aquilo. E eu vou já te colocar para pensar quantas estratégias, sem até você saber o que eu estou falando, você já não fez na sua vida e você falhou nelas. Porque você não sustentou aquelas estratégias. Porque você não permaneceu firme, você não persistiu como a palavra de Deus manda persistir. Não é verdade? Nós falamos de tantas coisas, por exemplo, a vida espiritual, eu vou orar tanto por dia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós não somos acostumados a ser diligentes, a ser disciplinados em estratégia. Nós não somos acostumados alguns devem ser, mas outros a ter mudanças rápidas na sua vida, não somos. E o Senhor me falava sobre as metas, sobre as estratégias e sobre esse crescimento.
Mas antes de continuar falando disso, e a gente fala, e aí a gente se pergunta, mas por que de tudo isso, né? Mas por que eu tenho que ter estratégias? Mas por que o Senhor me falava assim? Outra coisa para falar para você é que, sabe, nós estamos sentindo um desconforto nesses dias. Até a palavra de hoje à tarde com relação a vestimentas, com relação a como se portar, para muitos gerou um desconforto. Sabe por que eu sei? Não é porque eu estou profetizando, é porque qualquer mudança nas nossas vidas, ela é gerada a partir de algo, de uma inércia, de onde eu vou ter que sair, e isso gera um desconforto. E nós estamos em pleno período de regar as raízes, e isso gera desconforto. Nós temos que sair de uma inércia. Nós somos uma igreja acostumada a viver a plenitude de Deus e a novidade do Senhor, e Ele está nos dando um tempo de entendimento, de buscar conhecimento e de buscar estratégia. Isso gera desconforto. Você vai ter que buscar habilidade nova, você vai ter que buscar conhecimento novo, você vai ter que pegar o que foi falado aqui hoje à tarde e de alguma forma planejar estratégias para que você consiga colocar em prática. A palavra de Deus diz: não seja um ouvinte negligente, mas seja um operoso praticante. Não é isso que fala a palavra de Deus? Não seja um ouvinte negligente. A palavra pode ter sido linda agora, pode ter sido linda no culto do domingo passado, pode ter sido muito boa à tarde, mas não seja um ouvinte negligente. É necessário colocar em prática através de estratégias. É necessário colocar em prática na sua vida, tendo atitudes. E atitude a gente já fala sempre, mas esse é o tempo da gente regar sementes. Amém? E esses dias eu ouvi uma frase bonita: buscando conhecimento, conhecimento é a informação que você coloca em prática. E eu falei comigo mesmo, eu falei assim, não é. O conhecimento, na verdade, não é a informação que você coloca em prática. A informação que você coloca em prática, sabe? O conhecimento que você coloca em prática, aquilo que chega na sua vida e você coloca em prática, sabe como é que se chama? Sucesso. Se chama sucesso. Eu vou explicar por quê. Você sabe de onde vem a palavra sucesso? Ela vem de sucedido, de ocorrido. Se você pegar o maior dos conhecimentos e a maior da sabedoria e você não conseguir colocar ela em prática como um operoso praticante, você não tem sucesso. Sucesso vem da palavra sucedido, de você colocar em prática. E é isso que Deus está dando para a gente nesses dias: a capacidade, a inteligência, a sabedoria para colocar em prática. Amém? E eu vou falar, isso é um trabalho árduo, mas ele não gera dor nas nossas vidas, ele não gera cansaço nas nossas vidas, e eu vou mostrar para vocês que ele não gera dor, e ele não gera cansaço, mas é um trabalho árduo, e eu quero que você saia daqui com desejo de trabalhar dessa forma, amém? De colocar em prática, e o contrário é verdadeiro, não é? O conhecimento que eu adquiro, tanta palavra boa que a gente tem recebido, não colocar em prática, se chama fracasso. É um fracasso. Deus te deu tudo o que você precisa para ser um sucesso. Ele está mostrando as metas, falando: olha, Taubaté, terra de adoradores, olha, vocês são de dimensão mundial, olha, vocês vão tocar as nações, olha, vocês vão prosperar nos seus caminhos, vocês vão prosperar nos negócios. Deus está mostrando as metas lá em cima, e Ele está nos dando, olha, vocês vão ter as famílias restauradas, e Ele está nos dando as estratégias. Ele nos deu as primeiras estratégias como corpo. Olha, vocês vão fazer o altar familiar. Ele deu mais estratégia. Olha, vocês têm a rica, a sabida. E ainda Ele nos deu mais estratégia. Olha, eu vou levar umas mulheres lá para ensinar vocês a se portarem. E ainda Ele nos deu mais estratégia. Mas é necessário que a gente pegue isso e traga e transforme elas em estratégia para a nossa vida pessoal, para que isso gere vida na nossa vida. Amém? Não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante. E aí, quando eu comecei a fazer essa palavra, eu me lembrei de uma pergunta que eu fiz para Milker. Eu falei o seguinte para ele. Perguntei assim, e que a gente estava
fora do culto aqui, aí eu perguntei, e aquele versículo? Porque ele sempre colocou uma pulga atrás da minha orelha. O versículo que fala de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala assim, que o conhecimento traz enfado. Abra comigo sua Bíblia para você ler isso. Provérbios. Ou Eclesiastes? Agora confundi. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Algumas versões vão achar assim, ó, quem aumenta em sabedoria, aumenta em enfado. Outras versões vão achar assim, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Não é isso? Ah lá, porque na muita sabedoria, muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Daí, aquela palavra que estava borbulhando no meu coração, e aqueles dias que o Senhor estava me dando estratégia para o meu negócio, e estava dando estratégia para a minha vida pessoal, e eu vou falar de algumas delas. De repente, veio um turbilhão e falou assim, Senhor, mas quem aumenta em conhecimento, aumenta em enfado. Como é que eu vou pregar isso para o seu povo? Jamais eu quero acrescentar à vida deles dor e enfado, e eu sei que o Senhor muito menos. E aí falei, o Senhor vai ter que falar comigo. E aí, baixei a cabeça. De repente veio vindo uma alegria no meu coração. E o Senhor falou, leia Isaías 53. Vamos ler? Eu até já falei um pouquinho com ele no momento de oferta semana passada. Isaías 53. Você está dormindo? Não? Está muito chato? Porque, né? Se tiver também, eu falei que para Deus, para Ele falar, né? Isaías 53. Isaías 53, ele começa falando assim, ó. Não achei ainda. Quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si Ele levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? E que Ele foi enchendo meu coração de alegria. Daí minha vontade era trazer Salomão aqui e falar, Salomão, é para você que ele está falando. Olha, quem ouviu a nossa mensagem? Quem ouviu a nossa pregação? E quando eu fui procurar o original das palavras, quando fala assim, ó, quem aumenta lá em Eclesiastes, quem aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Conhecimento, no original, é conhecimento mesmo. E enfado é pior ainda, é dor mesmo, dor física e dor mental. E quando o Senhor me trouxe aqui, eu fui comparar as palavras no original, é a mesma palavra. A mesma palavra que Salomão usa, que a sabedoria, que o conhecimento traz enfado. Isaías fala, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos enfados. Amém? Daí, depois a gente volta a Salomão. Deixa o Salomão quietinho lá, em paz por enquanto. Por enquanto. Porque ele fala mais coisas, ele fala assim, ó, nada é novo debaixo do sol, as coisas vão, as coisas voltam, e a água vai para lá e vai para cá, e volta a existir, e o que era volta a ser de novo, né? Ele fala que não há nada novo, mas Jesus conquistou na cruz do Calvário novidade de vida. É possível que a misericórdia dele se renova a cada manhã, e cada dia eu tenho uma estratégia nova para a minha vida. Porque as estratégias, voltando a falar de estratégias, a de hoje não vai servir mais para amanhã. É igual um maná, né? Ouvir a voz de Deus, a palavra rema. Às vezes a gente tem alguma estratégia para um tempo e de repente eu persisti nela e eu vou ter que incrementar algo a ela. E num momento de luta, num momento de deserto, às vezes no momento, não é de deserto, mas no momento em que o Senhor
como esse tempo Ele está fazendo com a gente, tirando a gente da zona de conforto, fazendo a gente se incomodar ou fazendo a gente ser espremido muitas vezes, né? Como nesse momento, às vezes a gente começa a questionar as coisas, não é verdade? E eu quero dizer para você que isso é muito bom, desde que seja o questionamento correto. A gente começa muitas vezes a questionar nossas estratégias, e isso é excelente, porque se não tem alguma estratégia boa, você corrige, né? E aí você começa a reavaliar. Então eu vou dar um exemplo da minha vida, não porque eu quero falar de mim de novo, mas porque eu quero que você aprenda o que o Senhor está falando. E quando as coisas apertam, eu falo assim, puxa, está apertando, vamos falar do financeiro, está apertando aqui, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo esse outro, e a gente está vindo para cá. Senhor, era isso que o Senhor tinha? Será que é do meu coração? Será que eu estou fazendo para me agradar ou estou fazendo para agradar o Senhor? Aí o Espírito Santo falou, é para me agradar. Amém. Então a estratégia está correta. Vou continuar fazendo, é só esperar. Eu vou continuar persistindo que Ele vai enviar a provisão. Eu vou continuar caminhando, just do it, né? Eu vou continuar caminhando que o mar vai se abrir. Amém? Você rever as estratégias, isso é algo muito bom, isso te fortalece no meio da guerra. Amém? Também nós revemos o que eu quero falar sobre estratégia, rever o lugar onde você está. E isso tem a ver com a ceia, e eu queria que você prestasse atenção. Reveja o lugar onde você está. Sabe por quê? No meio da luta você fala, mas peraí, com qual exército eu estou lutando? Aonde eu estou? Uma vez na intercessão Deus falava pra gente de pessoas que ficavam para trás, que a gente era como um exército andando, e a gente estava orando por pessoas que se desgarravam. E essas pessoas, e Deus falava na intercessão, e tem um versículo bíblico, até a Paula mandou para mim, né? Depois falava dos chacais, que vêm e conseguem destruir essas pessoas, conseguem atingir essas pessoas. E Deus falava assim pra gente, né? Que a gente tem que andar no corpo. E eu vou falar onde que está isso para você, porque eu quero que você, no meio da guerra, você avalie o lugar onde você está. Que é bom a gente questionar no meio da guerra. Você está passando por luta? Avalie o lugar onde você está. Leia comigo Colossenses no capítulo 3. Fala assim, porque vocês morreram. Eu vou ler o versículo 3. Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? E tem outros versículos, eu vou citar eles aqui, mas a gente não precisa ler. A nossa vida está escondida em Cristo. Nós somos corpo de Cristo, não é isso que Coríntios fala? Nós somos corpo de Cristo. E eu queria até que você imaginasse comigo agora. Imagina o corpo de Cristo como um círculo. Está imaginando? E nós em Cristo, corpo de Cristo. Agora imagina um círculo ao redor. Sabe o que tem ao redor de nós? Anjos. Tem anjos, a palavra diz que nós somos cercados por anjos. E ao nosso derredor, quem está? Quem? Hã? Quem, apóstolo? Nossos inimigos. Está lá Satanás. A Bíblia fala que está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Sabe quem te tira do centro e do corpo de Cristo para um lugar onde Satanás possa tragar? Ninguém. Porque a palavra diz, jamais você vai me ser separado do meu amor. A palavra de Deus, ela diz, nada pode te separar do amor de Cristo. Nada. Só você mesmo que pode pôr um bracinho para fora do corpo, você pode pôr uma perninha para fora do corpo, você pode se colocar fora do corpo de Cristo. E aí você é suscetível ao ataque de Satanás. Agora, da onde a gente está, sabe o que ele faz? Ele manda umas flechas. De repente, eu estou em casa e eu vejo um pensamentinho passando. Eu falei esses dias na integração. Pego aquilo falando, opa, isso aqui é seta de Satanás. Não serve. Amém? No corpo nós somos guardados, no corpo nós estamos protegidos. Hoje é uma noite de ceia. Se você está passando um aperto, ou se você está em qualquer momento, não é só no aperto que a gente revê as nossas estratégias, porque nós somos estrategistas do Senhor. Mas eu queria falar para você, eu falei, avalie onde você está. Avalie se você está no lugar certo. Avalie se você está no corpo.
Avalie se tem desobediência, como foi pregado aqui essa semana passada. Avalie se tem alguma coisa no seu coração. Se necessário, exponha. Exponha para ser curado. Se necessário, muitas vezes eu não precisei expor. Eu precisei expor para Deus, para Ele poder me falar onde eu estava errando. Amém? E outra coisa, tem um versículo da Bíblia que fala assim, ó. Isso é lindo, fala assim: por que vocês, quando tem uma contenda com alguém, levam essa contenda para fora de onde vocês estão? Para que um ímpio julgue. Aí a palavra de Deus diz assim, que isso é imaturidade. E fala, depois eu vou achar esse versículo aqui, que ele veio agora à minha mente, eu não anotei ele. Mas fala assim: não sabeis vós que vocês deviam sofrer a injustiça? Quer dizer, para você se manter no corpo, às vezes, se alguém falou alguma coisa, ou se fez alguma coisa, se necessário, exponha. E é muito bom que você exponha, que você seja transparente. Mas tem coisas que são frutos de uma alma não curada. Tem coisas que são fruto de um espírito de inferioridade, muitas vezes, que você carrega, que eu carregava. Então essas coisas a gente põe diante de Cristo. Essas coisas a gente fala: Senhor, eu apresento aqui, ó, sempre me senti às vezes meio rejeitado, meio inferiorizado, daí, ó, Senhor, eu apresento isso daqui, porque eu quero estar guardado no corpo, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser sarado, eu quero andar junto. Aqui não há maior, aqui não há menor, sabe? Senhor, eu não quero julgar nenhuma atitude, eu não quero julgar nada que fazem para mim, eu não quero julgar, eu quero andar no corpo, e nós somos o corpo de Cristo, amém? Aqui nós somos guardados, aqui. E eu queria que você avaliasse, se você, voltando um pouquinho ao Salomão, em que estágio que você está. Porque eu falei para vocês que com Cristo, todo conhecimento ele não gera dor. E parece mesmo que Isaías estava falando com Salomão, sabe? Abre comigo Isaías 40. Faz o seguinte, abre em Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes primeiro, para você ver Isaías, o que ele falava. Eclesiastes, no capítulo 12. Fala assim, 11, versículo 11. As palavras do sábio são como aguilhões na coleção de seus ditos, como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Amém. Aí ele fala assim: não há limite para a produção de livros, estudar demais deixa o corpo exausto. Amém? Não foi Salomão que falou? Gente, escrever livro dá um cansaço, deixa o corpo exausto. Deixa o corpo exausto. Abra comigo em Isaías, no versículo 40. No capítulo 40. Isaías, capítulo 40, no versículo 28. Será que você não sabe? Olha o que ele responde para Salomão, né? Será que você não sabe? É para Salomão, tá? Não é para você. Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e Ele não fica exausto. É a mesma palavra. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansaço e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? E avalie se você está, em que lugar que você está. Outro pensamento para você avaliar suas estratégias. Você tem buscado o conhecimento, a sabedoria de Deus, porque Ele disse que está disponível para nós nesses dias, inteligência, sabedoria. A gente tem ouvido isso aqui, não é? Ele tem trazido essas palavras. Você tem buscado isso? Estratégia, conhecimento para colocar em prática aquilo que está sendo falado aqui? Tem buscado? Ou você está no grupos que tem buscado, mas que tem se sentido exausto. Fala, nossa, isso aí, gente, dá um cansaço, é um desgaste todo dia, buscando conhecimento.
Ou você está naqueles que têm renovado as suas forças, têm voado como águias? Sabe a diferença de um e de outro? Eu creio que todo mundo tem buscado, né? Não estamos nos que não estão buscando nada. Queria que não estivesse naqueles que estão buscando e estão cansados, mas queria que estivesse naqueles que estão buscando e têm renovado as suas forças no Senhor. Sabe qual a diferença? Está no Senhor, está no corpo, está guardado, está ouvindo a sua voz, amém? Está em comunhão com Cristo. E comunhão com Cristo não é só na sua intimidade no seu lar, é você estar guardado aqui também. Você está em comunhão com o corpo, amém? Amém? Então reavalie suas estratégias. Reavalie elas até em comunhão com Cristo. Sabe por quê? Porque tem gente que faz o contrário. Fala, não, vou andar com o corpo. Isso é muito complicado. Isso não funciona. Fala, não, eu vou fazer tudo que eles falarem. Tudo que eles... Não é isso que Deus quer. Deus sempre foi um Deus de relacionamento. Ele quer que você permaneça no corpo. Mas que você tenha intimidade com Ele. Que você tenha intimidade com Ele. Que você ouça a sua voz. Que você adore na sua casa. Sabe que tem situações tão difíceis. Situações tão difíceis que a gente passa. Às vezes eu vejo pessoas e eu aconselho. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa que falou, não sei o que fazer nesse momento em que minha casa acontece isso, isso, isso. Eu falei assim, você vai lá, liga uma adoração e sai do chão. Sai do chão. Crê. E o Senhor me falava, desde a intercessão, que esse não é um tempo que Ele nos chama a andar sobre as águas. Ele já chamou lá no Retiro das Mulheres, desde então, desde que a gente tem cantado essa música Ocean, sabe? Sua voz me chama sobre as águas. Ele tem convidado a gente a andar sobre as águas, mas esse não é um tempo que Ele está convidando a gente a andar sobre as águas. Andar sobre as águas a gente tem andado todos os dias. Se você abrir a sua boca e perguntar, a gente tem visto o sobrenatural de Deus ocorrendo no nosso meio todos os dias. A gente tem visto cura, a gente tem visto libertação, a gente tem visto pessoas, hoje que aconteceu aqui, uma família sendo restaurada, um casamento, a gente tem visto o Senhor agindo, a gente tem andado no sobrenatural a cada dia nesse lugar. Mas Ele convida a gente, sabe ao quê? Fora do barco a gente já está, eu vou te dizer, sabe? No meio da tempestade, fora do barco a gente já está. Ele convida a gente a estar nele, amém? Ele convida a gente a ir até Ele. Eu fiquei pensando assim, e se Pedro não vacilasse? A hora que ele saiu do barco, já estava no meio da tempestade, ele já estava andando sobre as águas. Gente, que custava crer? Gente, ele já tinha dado uns passos sobre as águas. É aí que a gente está, a gente já deu uns passos sobre as águas. O que custa crer? O que te custa crer que nada vai te separar do amor de Cristo? O que te custa crer que nada vai te separar das promessas? O que te custa crer? Você já está andando sobre as águas. Sonho de Deus, você já está andando sobre as águas. Vamos em direção a Ele. Vamos em direção ao seu propósito. Vamos em direção ao seu coração. Amém? Se eu estiver falando alguma coisa que o senhor não concorde, o senhor levanta a mão assim, tá? Aí eu te dou o direito de falar. Brincadeira, posso. Sabe, eu não vou me estender muito para a gente ceiar, para a gente celebrar com Deus, com Cristo. A palavra abençoar, eu já falei isso, né? Que ela aparece 300 vezes no Velho Testamento? Não? A palavra abençoar, ela aparece cerca de 300 vezes no Velho Testamento e só 25 no Novo. A palavra maldição, ela aparece 120 vezes no Velho Testamento e só 17 no Novo. E quando elas aparecem no Novo Testamento, tanto abençoar quanto amaldiçoar, geralmente elas aparecem se relacionando aos textos do Novo Testamento que alguém estava lembrando. Ou quando é amaldiçoar, por exemplo, como textos no Apocalipse, ela aparece 4 vezes, falando de pessoas que amaldiçoam a Deus. Mas não da maldição de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra bênção aparece poucas vezes também, mais relacionada a coisas do Velho Testamento. Você sabe por quê? Porque está consumado. Está consumado. Em Deuteronômio ele fala assim: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas.
Sabe o que ele fala agora? Ele fala assim: eu só coloco vida diante de você. Até as suas escolhas eu ajudo você a fazer. Andando sobre as águas você pode vir até mim? O que custa crer? Amém? Amplie a sua fé hoje. Não deixe de crer, não deixe de crer. Nós como corpo, nós vamos alcançar a promessa. E eu até posso falar, sabe qual foi uma dessas setinhas que passou esses dias? Que eu não deixei passar? Foi um pensamento assim: vamos ver do jeito que a gente vai estar no final do ano. Com relação, eu peguei aquilo e falei, jamais. Jamais, sabe por quê? Os grandes homens de Deus da Bíblia, eles morreram crendo na promessa. Morreram crendo na promessa. Amém? Jamais, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou até o fim crendo na promessa, andando sobre as águas. Assim é com você. Amém? Amém. E eu tinha mais coisas de estratégia para falar, mas queria só que você gravasse essa questão de que as metas, elas não são tudo, as promessas, elas não são tudo. E é necessário um trabalho árduo nesses dias de estratégias nossas. O altar familiar, por exemplo, foi algo tremendo. O Senhor falou: vou restaurar as famílias. Eu dou para vocês uma estratégia, o altar familiar. Tum. Mas, e daí? O Senhor liberou tudo no mundo espiritual. Até o Senhor me deu uma frase que eu achei muito legal, que eu não sei onde está agora. Depois eu acho. Mas uma eu já falei: aquilo que está sendo liberado no mundo espiritual, se não for colocado em prática, se chama fracasso. E está liberado no mundo espiritual a restauração da sua casa. Amém? Deus deu a estratégia e a gente declara na nossa casa: aqui não há doentes, aqui não há enfermos, aqui não há os que dormem. Não declara isso? Você não lê lá toda vez? Amém. E eu vou dar um exemplo de novo para que você só sintonize. E aí eu fui orar, estava orando com Deus. De repente lembrei do Davi e lembrei de uma situação que tem ocorrido na minha casa, que é o fato dele estar assistindo muito seriadinho. Sabe seriadinho? Quem é mãe de pré-adolescente, né? De criança mesmo, que começa a crescer, 10 anos, 9 anos. Big Time Rush, Hannah Montana, essas coisas assim. Eu olhei e falei: Deus, e agora? Vamos proibir, não vamos? E Deus me deu duas estratégias. E uma delas foi tão natural. Eu levantei, peguei o iPad e falei: filho, vamos ver essas pessoas, onde elas estão? E a maioria dos seriados que passam na Disney, né? Disney Channel. A maioria das pessoas desses seriados, com 18 anos, está internada em clínica de viciado, de droga. O pai da Hannah Montana falou assim: a Hannah Montana destruiu a minha casa. Eu falei: filho, essa é a realidade, eu sinto muito, mas eu preciso te mostrar. E ver aquelas pessoas que na televisão são tão bonitas, todas distorcidas, e aquelas imagens. Não queria causar medo, nem terror, nada disso. E ele só me perguntou: mamãe, mas se eles aceitarem Jesus, se eles estiverem em Cristo? Filho, com certeza há lugar para todo mundo. Há vitória para todo mundo. Há vida em abundância para todo mundo. Ninguém é excluído. Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém. Mas nem tudo que te mostram, nem a beleza toda que te mostram, nem essa vida de conto de fadas que te mostram é assim. É necessário esforço para tomar o reino de Deus. Amém? Deus é tudo nas nossas vidas. E Ele deu uma estratégia. E qual a estratégia que Ele tem dado para a sua casa? Qual a estratégia? Eu sei que aqui a gente tem mulheres sábias, eu sei que Ele tem dado. Qual a estratégia que Ele tem falado? A gente pega isso, está liberado no mundo espiritual, a restauração dos lares. Amém? A palavra de Deus diz: a palavra branda alivia o furor. Começa a liberar a palavra branda antes que venha o furor. Começa a liberar a palavra. A Leila falou que ia encher a casa dela de versículo de alegria. Já falou também que eu ia te chamar de Leila também, mas Leila é a Ana. Já falou também que a Ana enchia a casa de versículos de Salomão, né? Viu? Nem era tão bom Salomão. Tô brincando. Brincando. Mas com a sabedoria, que enchia a casa de versículos, né, Ana? Qual é a estratégia que Deus tem dado para você? Amém? Está liberado no mundo espiritual. Inteligência sobre a sua vida, sabedoria sobre a sua vida. Reavalie suas estratégias, vê onde você está guardado. Se preciso, conte com a gente. Amém?
E eu queria terminar. Tem mais coisas aqui, mas eu vou terminar. Eu vou terminar chamando Salomão para vir conhecer um povo. E eu vou falar para Salomão assim: Salomão, eu quero que você conheça um povo. Porque sabe, esses dias eu estava... Deixa eu só abrir esse parênteses. Esses dias eu estava orientando uma pessoa e eu falei assim, não tem problema. Ela está chegando agora, ela não é de nenhuma igreja assim. Mas eu falei assim, nós viemos acrescentar, né? As igrejas todas, elas vieram para multiplicar. Nós somos um corpo só sobre a face da terra, né? Umas têm um foco em família, outros têm foco em missões, outros têm foco em não sei o quê, outros têm foco em não sei o quê. Daí a Cris, que estava comigo, olhou para mim, aqui a gente tem foco em tudo. Eu parei para pensar, falei, é verdade, né? Se é o sonho de Deus, é desse jeito. Nosso foco é restaurar famílias, nosso foco é enviar indivíduos, é ativar o potencial de indivíduos, você ter uma vida financeira saudável, é ativar os seus negócios, é levar você a tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, é promover libertação, ter um ministério de libertação forte, é promover que você seja curado das suas compulsões, ter um renovo, é fazer o evangelismo do jeito que a Bíblia fala muitas vezes. Às vezes tem um lugar que fala assim que sem perceber a gente entrará em todas as casas. Como a Bíblia fala, indo de casa em casa, através da rica, através da sabida, a gente foi chamado, não é soberba, não é orgulho, mas para ser o sonho de Deus. Para ser o sonho de Deus. Amém? Esse é um chamado sobre a sua vida. Isso não é soberba, é um chamado sobre você. Ao que mais é dado, mais é cobrado. Amém? Responsabilidade. Mas um dia o apóstolo Eli falou uma coisa para mim que eu comentei com ele essa semana, mas Deus estava falando comigo. Lá atrás, antes da gente ser sonho de Deus, antes de ser chamado sonho de Deus, ele falou assim, grandes sonhos consomem a vida. E aí eu comecei a pensar nisso. Grandes sonhos consomem a vida. E aquilo sempre gravou minha vida. Aí de repente a gente se tornou o sonho de Deus. Grandes sonhos consomem a vida. E aí eu parei para pensar. E o Senhor me falava assim, olha, nós somos um povo que sonha. O ser humano é uma pessoa que nasceu para sonhar. Muitos acham que não tem sonhado com nada, mas eles sonham em sobreviver. Muitos não têm sonhado com nada. Fala assim, não, mas eu tenho nenhum sonho grande. Sonho em sobreviver. Mas não foi para isso que eu chamei vocês. Eu não chamei vocês para sobreviver. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário não foi que você sobrevivesse. Foi muito mais. Foi muito mais. Ele conquistou na cruz do Calvário, isso que eu falei para vocês, a palavra abençoar, ela significa, eu não terminei de falar, a palavra abençoar, ela significa autorizar a crescer, autorizar a avançar, autorizar a prosperar. A palavra prosperar, ela vem da palavra abençoar. A palavra abençoar, então eu posso resumir, autorizar a prosperar. E eu vou falar para você que você já foi autorizado a prosperar. Nós somos autorizados a prosperar. Jamais se esqueça disso. Você é autorizado a prosperar. Por isso que Deus não fica abençoando todo mundo. Eu vou dar uma bênção para isso, uma bênção para aquilo. Agora uma bênção para isso. Mas não tem isso no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque nós já fomos autorizados a prosperar. E prosperar é mais do que sobreviver. Mais do que sobreviver. Amém? Mais do que sobreviver. E o Espírito Santo falava isso para mim. Daí, eu queria terminar falando isso, falando com Salomão, sabe? Salomão queria que você conhecesse um povo. Ele se chama Sonho de Deus. Sabe, você disse que escrever livros não tinha fim, mas eles estão escrevendo livros com a sua própria vida. Eles estão marcando uma história. E eles vão deixar por escrito também. Sabe, eles estão sendo a genealogia de Cristo. Isaías, no capítulo 53, no versículo 8, fala assim, que Jesus, que Cristo, Isaías falando, que ele não deixaria descendência, mas que os seus, mas ele teria uma prole.
que daria, e esse prole é uma palavra que significa semeadura viril, alguma coisa assim, que é filhos reais. Nós somos a manifestação física daquilo que o Senhor conquistou no mundo espiritual. Você, o apóstolo já fala isso, que o sangue de Cristo corre nas nossas veias, mas nós somos a manifestação física de tudo que Ele conquistou pra gente. E eu ia falar, sabe, Salomão, tem um povo aqui, que eles estão escrevendo a história da genealogia de Cristo. É nós, sabe? Eles ouvem a pregação de Isaías, que Isaías começa falando, quem ouviu a pregação? Falou assim, Salomão, olha aqui, o sonho de Deus, tem ouvido a pregação de Isaías, tem ouvido que Ele levou sobre si as nossas dores, eles têm renovado as suas forças no sangue do Cordeiro, Ele tem renovado as suas forças na presença do Senhor, eles têm voado como águias, sabe? Tem tido obstáculos, tem vezes que tem doído, mas por quê? Crescer não é tão fácil assim. Alguém já ouviu essa frase? Crescer às vezes dói. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Mas sabe, Salomão, nesses dias eles estão rompendo. Eles estão rompendo. Eles estão rompendo. Eles estão saindo da inércia. Eles começaram a traçar estratégias. Eles estão planejando. Você vai ver onde eles vão estar. Sem dor, sem enfado, sem terror noturno, que Isaías fala também, não temerás o terror noturno, não temerás aquele mal que vem de repente, ele não vem. Um povo guardado em Cristo, um povo que está guardado, além disso, um povo em que habita o Espírito Santo de Deus, um povo que ouve a voz do Senhor, e sabe, aquilo que você falou, de o ciclo vai, o ciclo vem, eles vivem a novidade de Deus na vida deles, ouvindo a voz do Espírito dia após dia, nas suas casas, na igreja onde eles se reúnem, no lugar onde eles se reúnem, ouvindo os seus líderes, obedecendo e se mantendo no corpo. Amém? Será que a gente pode chamar o Salomão e falar isso? Pode se colocar em pé? Tá um clima de celebração, né? Um clima. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela sua fidelidade. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que nos incluiu no Senhor. É um Deus, Pai, que nos faz andar sobre as águas todos os dias, que faz o seu sobrenatural real nas nossas vidas, mas é um Deus que nos capacita nesse tempo com inteligência, é um Deus que capacita as nossas vidas com sabedoria, e uma sabedoria que não traz enfado, uma sabedoria, Senhor, no meio de muitas águas, uma sabedoria, Senhor, que é maior que a do mundo, porque é a sabedoria que vem do alto, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, quero orar pela sua igreja nessa hora, que ela seja capaz nesses dias de atuar como o Senhor me diz, como uma locomotiva de glória em glória, como uma locomotiva que não para diante das circunstâncias, Pai, com estratégias bem planejadas, Pai. Pessoas que cumprem, Senhor, aquilo que o Senhor tem manifestado no mundo espiritual, aquilo que o Senhor tem liberado palavra após palavra nesse lugar. Quero liberar isso sobre essa igreja nessa hora. Que acabou o tempo de ser um ouvinte negligente, Quero, nessa hora, declarar isso no mundo espiritual, sobre você. Há uma palavra de autorização para prosperar e não há o que te possa parar, não há o que possa parar você no lugar, se você estiver no lugar certo, em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós, acrescenta nas nossas vidas aquilo que tem que ser acrescentado nesses dias. A inteligência, Pai, o conhecimento, Senhor, que o Senhor quer que seja acrescentado nos negócios, nas famílias, Pai. O conhecimento que o Senhor quer que seja acrescentado para aqui localmente na igreja, nos departamentos, nos professores, Pai. O amor que o Senhor quer acrescentar nesses dias, Pai, para que seja manifestado o Cristo, Senhor, sobre cada uma das crianças, sobre cada um dos adolescentes, sobre cada um dos jovens, Pai, da Tua maneira. Senhor, o Senhor nos fez um desafio de sermos sonhos de Deus e nos chamou nesse lugar.
E nós respondemos que sim, Senhor, nós vamos. Capacita-nos em nome de Jesus. Capacita-nos em nome de Jesus. E que nessa hora nós possamos celebrar. Que nessa hora nós possamos celebrar, Senhor, a um Deus que consumou a bênção sobre as nossas vidas na cruz do Calvário. Um Deus que nos guardou em si mesmo, Pai, na cruz do Calvário. O Deus que nos fez invencíveis em Cristo na cruz do Calvário. Um Deus que levou toda a dor, que levou toda a maldição. Que nós possamos celebrar nessa hora e lembrar quem é o Senhor, Pai, e quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.